Sejam muito bem. No começo do curso, gente, quando a gente estava falando de exame neurológico, a gente localizou a lesão e a gente viu que as síndromes medulares podem ser cervicais, C1, C5, cérvico-torácicas, C6, T2, tóraco-lombares, T3L3, lombosacras, L4S1, certo? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho da etiologia dessas síndromes. A gente viu que o trauma, por exemplo, é uma etiologia possível, né? Tanto de lesões encefálicas como medulares. Agora a gente vai falar das outras etiologias das lesões medulares. A etiologia é a mesma que a gente já vinha falando para as lesões encefálicas, inflamatória, infecciosa, neoplásica, mas como isso acomete a medula espinhal. Então esse é o nosso tópico agora. Eu quero primeiro convidá-los a voltar um pouquinho num caso que eu mostrei para vocês na sequência de aulas de exame neurológico. É esse caso aqui, desse felino que eu batizei de gato. Esse felino tinha uma queixa de alteração motor em membros pélvicos, bastante aguda, sem nenhum histórico de trauma. Bom, a gente põe o felino para andar, observa o estado mental, postura e locomoção. O estado mental está aí à direita, uma leve depressão, que para vocês é difícil avaliar nesse vídeo. Postura plantígrada, está ali bem evidente. A gente vê também a paresia e a ataxia dos pélvicos, e agora a gente vê a ataxia dos torácicos, perna cruzada. Né? Aqueles gatos não cruzam a perna enquanto estão deambulando, ok? E aí essas alterações estão expostas ali no canto do slide. Em cima vocês têm uma inervação do membro pélvico. Por quê? Porque olha só, o isquiático ele é formado por nervos espinhais que saem entre S2 e L6. E aí essas raízes, né, esses nervos espinhais, eles vão se juntando e formam aqui, ó, o isquiático que está descendo aqui, SCI. E o isquiático tem várias ramificações. Uma delas, o nervo tibial, que é exatamente quando ele falha que você vê o paciente em postura plantígrada, ok? Então, uma postura plantígrada implica uma lesão ou na intumescência ou no nervo propriamente dito. E agora é isso que a gente vai fazer xizinhos. Então, estado mental, leve depressão, a lesão pode ser onde? Postura plantígrada, pode ser onde? Ataxia proprioceptiva de torácicos e pélvicos, mais paresia de pélvicos. E a gente vai completar um quadro. Então, olha só, estado mental, depressão leve, X, telencéfalo, diencéfalo e tronco. Ah, mas por que tem uma interrogação no tronco? Porque no tronco, quando eu tenho uma lesão relevante, eu não costumo ver depressão leve. Eu costumo ver estupor ou coma. Mas pode ser no tronco, só é menos provável. Postura plantígrada, acabei de mencionar, ou é intumescência, L4S1, ou é o nervo propriamente dito, tibial, que é um ramo do isquiático. Locomoção. Bom, eu tenho ataxia proprioceptiva e paresia de pélvicos. Então pode ser T3L3, L4S1 ou nos nervos. Pode. Mas eu também tenho nos torácicos. Então eu vou localizando mais cranialmente a minha lesão também, por isso que tem X em quase tudo, menos no cerebelo, porque o cerebelo não participa da ataxia proprioceptiva. Teria que ser uma ataxia do tipo cerebelar, com base ampla, tremor, etc, etc. Muito bem. A gente também viu já esses vídeos, são 2 vídeos que mostram o teste de propriocepção. No vídeo de posicionamento tátil, que é o que está batendo na mesa a patinha, ó, déficit dos membros pélvicos. Torácico eu não consegui ver, o ideal é fazer o posicionamento tátil, que é esse de bater a patinha na mesa, cobrindo os olhos do gato. O reposicionamento de membros, que é o que a gente vira a patinha sobre um substrato, em gatos muitas vezes é muito difícil, tá? E esse vídeo tá aí para mostrar para vocês que às vezes a gente não consegue fazer, ok? Bom, então eu tenho déficit de reações posturais, de pélvico esquerdo e direito. Onde pode ser essa lesão? Ela pode ser em qualquer lugar. Do telencéfalo contralateral, como é no pélvico direito e esquerdo, dos telencéfalos, até a pontinha da pata. Por que tem um bocado com um ponto de interrogação? Porque, curiosamente, eu não tenho déficit nos torácicos. Então, se essa lesão for bem cranial, curioso eu não ter nos torácicos, né? Mas, ok, pode ser. E também pode ser T3L3, L4S1, sistema nervoso periférico. Ótimo, vamos adiante. Eu tenho um reflexo de retirada diminuído ou ausente, reflexo reduzido no membro pélvico, pode ser intumescência, ou pode ser nervo, lembram? Reflexo vai estar normal a aumentado. Quando eu tiver a lesão cranial, a intumescência do membro que eu estou testando, porque eu lesiono o neurônio motor superior. Quando eu lesiono a intumescência ou o nervo, eu lesiono o neurônio motor inferior e os reflexos de tônus diminuídos a ausentes. Tônus nunca ausente, beleza? Nervos cranianos. Bom, não está todo o exame de nervo craniano aqui, mas o paciente tinha uma redução de estímulo olfatório, uma anosmia, uma redução de resposta de ameaça, de reflexo pupilar à luz e de estimulação facial e nasal. A nasal eu estou mostrando agora. A pupila não faz uma miose. Olha que bonitinho quando a gente... Estimulação
não tem estimulação facial, o sensório do facial não funciona direito e aqui funciona super bem, tá? Bom, vamos localizar essas lesões ali, ó. Nervos cranianos, tá aqui, nervos cranianos, déficit de reflexo pupilar à luz. Bom, para eu ter um reflexo pupilar à luz normal, eu tenho que ter um nervo óptico que funcione, um diencéfalo que funcione, um mesencéfalo, tronco que funcione, um óculo motor que funcione. Quando eu tenho déficit, eu tenho que pôr o meu xizinho nessas estruturas, que é o que está ali. Diencéfalo, tronco ou sistema nervoso periférico, segundo par de nervos cranianos ou terceiro par. Anosmia, incapacidade de sentir o cheiro, ou é no telencéfalo ou é no nervo olfatório, certo? Que é onde estão os nossos dois xizinhos. Déficit de resposta à ameaça, circuito neuronal longo, ameaça para funcionar, nervo óptico funcionando, diencéfalo funcionando, telencéfalo funcionando, cerebelo funcionando, tronco funcionando e nervo facial funcionando. Quando eu tenho déficit de resposta de ameaça, estão ali os meus xizinhos. A lesão pode estar em qualquer um daqueles lugares. Déficit de sensibilidade nasal. Para ter a sensibilidade nasal, trigêmeo funcionando, córtex funcionando. A facial, trigêmeo funcionando, né? Quando eu tenho déficit, pode ser trigêmeo, tronco, onde o trigêmeo chega, claro, e córtex, telencéfalo, ok? Muito bem. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, existe algum lugar, alguma estrutura, então as estruturas do sistema nervoso central estão nas linhas, né? E os déficits observados no paciente nas colunas. Alguma estrutura que explique todos os déficits? Não. E olha só, eu tenho reflexo de retirada reduzido no pélvico. Tem que estar na intumescência ou no sistema nervoso periférico isquiático. Mas eu também tenho coisas que tem que estar dentro da cabeça, que são esses nervos cranianos aqui, ó. Várias coisas dentro da cabeça. Em compensação, os meus torácicos funcionam perfeitamente. Gente, essa lesão é necessariamente multifocal, senão eu não consigo explicar essas manifestações clínicas. E aí, como é que eu chego na etiologia? Aí eu faço uma lista. Afecções medulares inferinos podem ser explicadas por quais lesões? Todas essas aí, muito mais. Essa é a lista das mais óbvias. Então, manifestações clínicas de lesão medular pode ser DDIV, mucopolissacaridose, hipervitaminose A, tudo isso. Mas o meu caso não é só na medula. Eu também tenho um foco no encéfalo. E aí eu pinto de vermelho o que pode também, da lista de afecções medulares, afetar o encéfalo. E aí eu vou ver que aparece ali, entre outras coisas, pifilinfoma. Porque agora, para diferenciar, gente, eu posso fazer uma ressonância e um líquor, né? Porque agora eu já sei o que eu estou procurando. Concordam? E aí a gente vai ver com que frequência essa medula desses gatos é afetada por essas doenças. Eu peguei esse texto para esqueletar a aula de vocês. Isso é um estudo que a primeira autora é a Kátia Marioni, não é um estudo novo, vocês estão vendo ali, é de 2004, se eu não me engano, 2004. E olha só, o que ela fez? Ela fez um estudo retrospectivo, então ela pegou prontuários de gatos, 205 gatos que tinham diagnóstico histopatológico de lesões em medula espinhal, ok? E aí ela foi vendo e classificando essas lesões. E encontrou 7 categorias, que são grandes grupos, e 23 grupinhos, que pertencem às categorias. Vamos ver aqui o quadro, fica mais fácil de entender. Olha só, as categorias são aquelas que estão ali, desse lado aqui, ó, que estão aqui listadas. Inflamatório infeccioso, neoplásico, congênito hereditário, traumático, vascular, degenerativo e metabólico. Ué, mas são as mesmas categorias das síndromes encefálicas? Claro, aquele dinamite ou vitamina D, ele vale para encéfalo, ele vale para medula, ele vale para o sistema nervoso como um todo, tá? Então, ótimo, eu tenho essas categorias, ela achou essas categorias de doença nesses 205 gatos que ela analisou. Mas o que era inflamatório infeccioso? Que doença que ela estava falando? Então, olha só, dos 205 gatos, 32% tinham doenças inflamatórias infecciosas, 32% do total. E aí, 16% do total, 33 gatos, tinham PIF. Então, PIF era 16% do total de gatos e 50% das doenças inflamatórias. Bastante. Vamos ver as outras? Ó. Então, os outros gatos que ela analisou tinham uma doença bacteriana, ou supostamente uma bacteriana, uma mielite, né? Não meningite. Meningite é meninge, mielite é medula. Criptococose, uma inflamação, uma infecção que eles não identificaram o agente, toxoplasmose, meningomielite eosinofílica e uma poliomielite idiopática. Essas inflamatórias infecciosas. E as neoplásicas? Linfoma, 20 gatos, 10% do total. E se arredondando isso aqui para 60, 1/3 das neoplasias. Então, do total de gatos, 10 mais 16, 26% tinham ou linfoma ou PIF. Outros tinham neoplasia de vértebra, meningioma,
Neoplasia extradural, mas que não é vertebral, então a de vértebra pode ser osteosarcoma, a não vertebral pode ser condrosarcoma, fibrosarcoma, sarcomas que estão invadindo a medula, né? Neoplasia intramedular, por exemplo, um glioma, aí a gente já vai para traumática. As traumáticas, secundária a uma injúria da coluna, que são os traumas por atropelamento, por queda, e também doença de disco, que no estudo da Kátia Marioni está enquadrado em doença traumática. As congênitas, ainda traumática, secundária à ferida penetrante, né? Tiro, facada. Aí as congênitas, as doenças de acúmulo afetando a medula, mucopolissacaridose e siringohidromielia. As vasculares, isquemia ou infarto medular, uma malácia focal. As degenerativas, uma doença neuroaxonal, ou outras doenças degenerativas, e as metabólicas, doenças metabólicas em geral, que tinha um gato, né? Não, 3 gatos, perdão, 1%. Muito menos comum. Esse quadro da Kátia Marioni nos diz 2 coisas muito importantes que são até contraditórias, mas não são. A primeira delas é, não esqueça do básico, PIF e linfoma respondem por 26% dos casos dos gatos que têm alteração medular nesse estudo. Só que é 26%, vamos arredondar para 30%. 70% dos gatos têm outras doenças, só que eles estão muito bem distribuídos entre 21 outras etiologias. Isso vocês não podem esquecer. Então, olha só, vamos pegar outras informações do estudo da Kátia Marioni. Quando vocês olham as etiologias, então as etiologias aqui, e cada etiologia, então, tem 3 colunas. Pela percepção do tutor, como a manifestação clínica se colocou. Aguda, 1 dia, subaguda, de 1 a 30 dias, e mais de 30 dias, crônica. Observem que, com exceção de doenças degenerativas, que não houve relato de terem sido agudas, nenhuma outra etiologia pode ser descartada pela suposta progressão do tempo. Isso é bem importante, tá? Também nesse slide, vocês estão vendo aqui um outro estudo da Rita Gonçalves, que faz um exercício semelhante ao da Kátia Marioni, também vê o tempo de progressão, também vê se é focal ou multifocal, ela também procura se é inflamatório, se é neoplásico. Os dados não são idênticos, mas recaem sobre PIF e linfoma igualmente, tá? E nos mostram que a gente não pode excluir nenhuma dessas etiologias aqui pelo tempo de progressão declarado pelo responsável. Outros 2 dados. Idade. A idade do paciente, na apresentação, me permite excluir alguma etiologia? Olha só, com exceção das congênitas, que são os jovenzinhos, o resto tem paciente de tudo quanto é idade em todas as etiologias. Então, a resposta é não. E a localização da lesão? Não. Olha só. Todas as etiologias podem ser cervical, torácica ou lombosacra. Gente, não dá para definir etiologia pelo relato do tutor se foi agudo ou crônico, ele pode não ter percebido pela idade do paciente ou pela localização da lesão. Essa é um aprendizado do estudo da Kátia Marioni. Vamos lá, olhem o que está em vermelho. Não esqueça o básico. O que é o básico? O básico é PIF e linfoma são sim as doenças que mais frequentemente afetam a medula de felinos. Silvia, para de chover numa olhada, a gente já sabe que PIF e linfoma são comuns. Ok, então é isso. Então pensem em PIF e linfoma. Eu recebi uma vez um gato encaminhado, o gato tinha tido... Eu acho que até comentei com vocês, mostrei o gato. Acabei de mostrar, o gato. Bom, é esse gato. O gato tinha sido encaminhado porque estava com um problema de marcha agudo. Eu já recebi 2 gatos com esse mesmo relato. Esse é o gato, que eu chamei de gato, e um outro, visualmente até o fenótipo bem parecido com esse. Problema de marcha, o gato chegou encaminhado, tinha feito uma tomo da região tóraco-lombar, T3L3. A tomo veio sem alteração, não tinham coletado líquor. E aí encaminharam para o neuro. E aí eu fiz o exame neurológico, o gato tinha, como vocês viram, inúmeras manifestações clínicas de uma doença intracraniana concomitante, de uma lesão multifocal. Lesão multifocal não tem indicação de tomo desse jeito. Porque está quebrado tudo, está quebrado dentro da cabeça, está quebrado o tórax lombar. Qual era a suspeita do colega? DDIV. DDIV porque ele não fez exame neurológico do encéfalo, porque não tem disco dentro da cabeça. Se ele tivesse feito, ele ia ver que tem alteração intracraniana e que não podia ser DDIV. É o raciocínio, que afeta a medula e também o encéfalo, porque eu tenho manifestação clínica dos 2. Então, pensem em PIF e linfoma. E façam um líquor, então. Vai ser mais útil do que fazer uma tomo, ok? A PIF é mais comum em felinos até 2 anos. Mais comum, mas não se restringe aos jovens. Linfomas e tumores de vértebra afetam mais animais de 2 a 8. E acima de 8 anos, os tumores de vértebra muitas vezes superam os linfomas. Então, vamos voltar porque está escrito em vermelho. Não esqueça o básico, mas mantenha a sua lista de diferenciais. Porque se eu não fechar em PIF e linfoma, tem pelo menos outras 21 doenças identificadas nesse estudo que eu preciso considerar como diagnóstico diferencial muitas vezes, ok?
Cuidado com as receitinhas de bolo. Ai, se é agudo, é necessariamente... se é vascular, tem que ter sido agudo. Se o tutor viu alguma progressão, não é vascular. O tutor está narrando o que ele acha que viu. Cuidado com isso. Não se deixe levar ao erro pela anamnese. Tá? Prestem atenção na anamnese, mas cuidado ao excluir completamente uma etiologia por causa dela. E a localização e a idade não devem excluir nenhuma etiologia. Então, essa é uma gatinha, SRD, de 16 anos, internada aí com uma perda progressiva de peso, 4 dias que não comia, já estava com tubo esofágico, bastante atáxica. Vocês já viram ali um déficit proprioceptivo do torácico direito, vão ver do torácico esquerdo, vão ver de ambos os membros pélvicos. Essa gatinha, eu só vou mostrar o déficit proprioceptivo para vocês, mas ela também tem um head tilt. Então, olha só, vamos ver ali. Uma gatinha deprimida, se a gente fizer sempre esse raciocínio, telencéfalo de encéfalo-tronco. Postura plantígrada. Plantígrado não é telencéfalo de encéfalo-tronco. Já tenho duas questões aí. Ataxia vestibular, orelha ou tronco. Sem reflexo de retirada, ameaça ausente, nistagmo, reflexo pupilar à luz reduzido. Essa lesão necessariamente é multifocal. Eu tenho um foco lá no pélvico, porque eu tô com um reflexo de retirada ausente, e eu tenho outro foco dentro da cabeça, olha meus nervos cranianos ali. Essa gatinha tinha 16 anos, mas tinha PIF. Então, a gente precisa sempre manter aberto o nosso diferencial. Vamos falar um pouquinho sobre PIF? Eu sei que vocês são clínicos, PIF é uma doença da qual os clínicos costumam entender, mas eu queria fazer algumas observações quando essa PIF afeta o sistema nervoso. Então, o primeiro óbvio é um coronavírus, um mutante. Muitos gatos têm o coronavírus entérico, mas ele não tem capacidade de colonizar outros órgãos, de se instalar em outras estruturas, além do intestino. Mas quando ele muta, ele consegue se espalhar pelo corpo do gato, né? Então, esse coronavírus pode induzir uma resposta efusiva ou granulomatosa. É a PIF úmida ou seca, né? Faz um granuloma ou junta líquido. Em geral, são gatos jovens que apresentam essa doença, mas eu acabei de mostrar para vocês uma gatinha de 16 anos. O gato pode ter a mutação nele ou pode entrar em contato com o vírus mutante também, que tenha sido expelido aí nas secreções de outro gato. Em geral, a PIF é uma doença multifocal quando ela chega ao sistema nervoso. Dificilmente é só um foquinho, ou você tem vários focos dentro do sistema nervoso, ou você tem focos extra-sistema nervoso. E se for só um foquinho, é incomum que ele seja medular. Só um foquinho no sistema nervoso, ou só um foquinho no organismo inteiro, não costuma ser na medula esse foquinho. Eu posso ver manifestações sistêmicas, né? Anorexia, febre, perda de peso, mais manifestações do órgão acometido, seja ele o fígado, o rim. Posso ver uveíte, corioretinite. E quando eu vejo a PIF no sistema nervoso central? Bom, das doenças inflamatórias de gato, ela é 50%. Né? E de todas as doenças de medula de gato, ela é 16%. A gente viu isso no estudo da Kátia Marioni. Quando ela é efusiva, gatos que têm PIF efusiva, que juntam líquido, que fazem infusão pleural, que fazem ascite, 9% deles vão ter um acometimento do sistema nervoso. Ela chega com menos frequência ao sistema nervoso. Mas quando ela é granulomatosa, tem um piogranuloma hepático, renal, enfim, 60%, 6 em cada 10 gatos que têm PIF granulomatosa acabam tendo um foco de sistema nervoso. Tá? E não é pouco. Quando ela é medular, a gente em geral pensa em lesão cervical. Mas eu acabei de dizer para vocês que a localização da lesão na medula não deve fazer excluir nenhuma etiologia. Tá? Então, se você tem uma lesão cervical, você pode pensar com mais força em inflamatória infecciosa do tipo PIF, mas se ela não for cervical, você não pode descartar, ok? O diagnóstico da PIF em vivo é um diagnóstico desafiador. Por quê, gente? Porque os gatos têm o coronavírus entérico. Então, eles vão ser no sangue PCR positivo para esse coronavírus com muita frequência, vão soroconverter, tudo isso, tá? Eu posso ver anemia, hiperproteinemia, leucocitose, mas posso não ver. E ter o coronavírus entérico não é doença, ok? A questão é que quando esse coronavírus mutante chega ao sistema nervoso central, porque o entérico não mutante não chega, ao mesmo tempo que eu tenho um prognóstico pior, eu tenho também mais chance de diagnóstico. Porque eu tenho uma imagem na ressonância que costuma ser bastante característica e eu tenho a chance de fazer um PCR desse líquor. E o PCR do líquor parece ser bem consistente. Além disso, o líquor da PIF costuma ter uma pleocitose, um aumento de células de defesa do tipo neutrofílica, muitos neutrófilos. Se o paciente é um gato e eu tenho pleocitose neutrofílica, eu tenho que pensar em PIF e infecções bacterianas. Se o paciente é um gato e eu tenho pleocitose neutrofílica, eu tenho que pensar em bactérias. Tá? Então, eu tenho PIF, então me sobram as bactérias. Aí eu queria mostrar para vocês um estudo sobre o PCR do corona no líquor.
Então, o que eles fizeram? Pegaram 34 gatos doentes, para os quais eles tinham exames em vivo e para os quais eles tinham depois necrópsia e diagnóstico. Tá? Então, olha só, desses 34 gatos, eles já sabiam que 19 tinham PIF e que 15 tinham outras doenças. E desses 19 que tinham PIF, 8 tiveram PIF nervosa, acometimento do sistema nervoso, e 11 só PIF extracraniano. Muito bem. Dos 15 gatos que morreram de outras doenças, 3 morreram de doenças neurológicas e 11 de doenças extracranianas e extramedulares em geral. E aí, olha só, o que eles viram no PCR que tinha sido feito lá atrás? Viram o seguinte, que dos PCRs feitos nos 19 gatos que tinham PIF, e 8 tinham PIF neurológica, dos 8 que tinham PIF neurológica, 7 foram diagnosticados. Só um paciente foi perdido nesse diagnóstico. Isso significa 85,7% de sensibilidade. Sensibilidade significa assim, ó, se fosse 100% de sensibilidade, você não ia ter nenhum falso negativo. Eu tive um falso negativo. Um paciente que deu negativo, mas era falso, ele era positivo. Eu fechei lá no histopatológico. E nos pacientes que tinham PIF fora do sistema nervoso, o PCR do líquor ajudou? Não muito. Porque ele achou só 42% desses pacientes e perdeu o resto. E nos pacientes que não tinham PIF, algum deu positivo no líquor? Não. Não teve falso positivo. 100% de especificidade. Então significa que se eu tenho um paciente, coleto o líquor, se ele deu PIF, então deu PIF, pode ser que esse paciente, se ele deu PIF, como eu não tenho falso positivo, ele tem PIF, né? É 100% de especificidade. Não. E eu já peguei um paciente que o PCR deu PIF, eu testei de novo e não deu PIF em outro laboratório. Por quê? Por que eu testei de novo se o gato convulsionava? Porque na ressonância eu não vi os achados que eu vou mostrar para vocês agora e o líquor não tinha nem pleocitose neutrofílica, nem hiperproteinorraquia. Então, tudo é combinação para reforçar o diagnóstico. O PCR parece ser o mais consistente, mas ele também pode ter erro. O que pode acontecer se veio o PCR positivo para PIF e não era? Contaminação ambiental, erro no primer vencido. Tudo isso pode afetar o resultado de um exame, ok? Então, sempre juntem os aspectos. Nunca PCR positivo para PIF, não tem pleocitose neutrofílica, não tem hiperproteinorraquia, não tem achados na ressonância sugestiva, mas é PIF. Cuidado, tá? Então, olha só. Esses são os achados sugestivos de PIF. Em A, vocês estão vendo um exame de ressonância magnética e a ponderação que vocês estão vendo é T2. Nessa T2, o líquor fica bem branco, fica com hipersinal. Percebam a seta preta, ela está apontando o terceiro ventrículo, que está muito dilatado. A mesma coisa aqui, ó. Já em B e E, vocês estão vendo a ponderação T1. E aí o líquor fica escuro e em volta do líquor a gente consegue ver essa linha margeando o ventrículo. É um depósito proteico. Vocês estão vendo ali, vocês estão vendo uma bolinha aqui, ó. Em volta do terceiro ventrículo tem uma bolinha. E vocês estão vendo na base do ventrículo lateral. Esse depósito proteico, essa margem, esse hipersinal na margem do ventrículo em T1 é típico da PIF. Por quê? Porque o líquor fica com hiperproteinorraquia. Gente, é muito assim. Se 24 é o normal, chega a 900 de concentração proteica. Tem essa imagem que nos ilustra um pouco isso, essa imagem de cima. Percebam que os ventrículos estão ocupados por uma substância azulada. O que é isso? Eles pegaram o encéfalo, fixaram no formol, sem deixar esse líquor escorrer. E essa fixação, o líquor era tão proteico que misturado com formol ficou um gel. E quando você olha esse líquor, olha a quantidade, cada bolinha dessas é um neutrófilo. É muito neutrofílico. Então a gente tem que perseguir um diagnóstico que componha tudo isso. Tá? Imagens na ressonância, pleocitose neutrofílica, hiperproteinorraquia e PCR positivo, ok? Porque senão, se o PCR for negativo, isso aqui, quem sabe, é bacteriano. Mas a bactéria não necessariamente aumenta tanto a proteína, nem faz esse hipersinal periventricular. Bom, a PIF, há alguns anos, era uma doença sem tratamento. Dizer para um tutor que ele tem um gato com PIF era dar um atestado de óbito para esse paciente. Mas isso mudou de uns anos para cá. E como é que é essa história da mudança? A história é a seguinte. Vocês vão ler o nome ali, entre os autores desse paper, tem esse Niels Pedersen. Ele é um senhor, 76 anos, se eu não me engano, da Universidade da Califórnia. O Pedersen é um apaixonado por gatos, trabalhou durante muitos anos numa reserva com macacos. E tinha um grande amigo ali que trabalhava com ele, também médico veterinário, nessa reserva com macacos. Mas um belo dia decidiu ir para a vida acadêmica e trabalhar com felinos, que era a grande paixão dele e tal, foi para a Universidade da Califórnia. E aí, esse colega dele, muito amigo, trabalhava na indústria farmacêutica, numa empresa que, a quem pronuncia Gilead Science, que é uma indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Ele telefonou para esse amigo e falou, cara, será que você não tem alguma droga no seu banco de drogas, de moléculas? Porque as indústrias farmacêuticas têm muitas moléculas que ainda vão entrar em teste.
que possa ser um análogo de nucleotídeo, né, do DNA, lembram as bases nitrogenadas? E que possa interferir na replicação viral? A gente tem algumas que vão ser testadas para isso. Você não pode me mandar para eu testar nos gatos? Posso. E o cara mandou algumas moléculas. E desses testes surgiu esse paper que está projetado aí, e que queria testar a eficácia e a segurança do análogo de nucleosídeo, cujo nome é GS, por causa da indústria farmacêutica, as iniciais da Gilead Sciences, 441524, no tratamento de gatos com infecção natural por PIF, por peritonite infecciosa felina. Bom, muito bem. Então vamos ler juntos aqui. O objetivo desse estudo é determinar a segurança e eficácia do análogo de nucleotídeo GS441524 para gatos sofrendo de várias formas de infecção natural por PIF, FIP em inglês. Bom, vou tirar a luzinha e vou continuar lendo ali. Métodos. Olha só. Os gatos tinham entre 3,4 e 73 meses de idade. Tinham gatos que não eram tão jovens, gente. 73 meses de idade. Vamos lá. 60 meses são 5 anos. Esses gatos tinham 6 anos, ok? Nem todo jovenzinho, nem só jovenzinho tem PIF. 26 deles tinham a forma efusiva. Efusiva ou seca efusiva. E 5 tinham uma doença não efusiva. Alguns tinham um pouco de líquido acumulado também, além de granulomas. Bom, os gatos nesse estudo com manifestações neurológicas muito graves ou oculares não foram incluídos. Então aqui eles estavam estudando só gatos com PIF extranervosa, ok? O grupo então começou a tomar o GS 441524, 2 mg por quilo, é uma injeção subcutânea a cada 24 horas por 12 semanas. Definiram um protocolo. Primeiro ele testou in vitro, claro, para definir esse protocolo. E a dose depois subiu para 4 mg por quilo, quando eles acharam que a resposta não era adequada. Os resultados estão aqui, vou direto para a conclusão. GS 441524 é uma droga segura e efetiva no tratamento da PIF. A dosagem ótima foi 4 mg por quilo subcutâneo por pelo menos 12 semanas. Então eles tinham 31 gatos, não era isso? 46 mais 5, 31 gatos. Dos 31, 4 gatos, estou lá nos resultados, 4 gatos foram eutanasiados porque a doença estava em estágio muito avançado, tá? Dos 26 gatos que restaram, eles completaram as 12 semanas de tratamento. Desses 26, 18 estavam saudáveis no momento da publicação, que foi feita pela primeira vez em fevereiro de 2019. Eles já tinham passado por 12 semanas de tratamento e estavam ótimos. Outros 8 tinham tido recidivas de PIF e entraram no segundo ciclo de tratamento, tá? Bom, eu conversei com o Pedersen por telefone, por ocasião desses dados, enfim. E ele disse que para ele isso é a cura da PIF. E aí, bom, deixa eu continuar o raciocínio, mas aqui já conto o final da história. Aqui os neurológicos não tinham ingressado no estudo. E aí eles fizeram um segundo estudo. Esse segundo estudo foi publicado no finalzinho do ano passado, se não me engano, gente. Finalzinho de 2020. E olha só, vou ler o resumo para vocês, caso alguém tenha dificuldade de ler inglês, tá? A PIF é causada por uma variante mutante do coronavírus entérico. A gente sabe, a PIF causa doenças do sistema nervoso central e ocular em casos em que a PIF não é granulomatosa. A gente acabou de ver, né? Com muito mais frequência, ela vai ao sistema nervoso central quando ela é não efusiva, ela é granulomatosa. Bom, mais de 95% dos gatos com PIF sucumbem à doença em dias ou meses depois do diagnóstico, apesar de muitos tratamentos já terem sido testados historicamente, dizem eles. Recentemente, uma droga antiviral mostrou um resultado muito promissor no tratamento da PIF não neurológica, é o estudo anterior deles. Mas os dados para a PIF neurológica são muito limitados. O que eles pegaram? 4 gatos naturalmente infectados com PIF com manifestação neurológica e passaram a tratar esses gatos com GS 441524 na dose de 5 a 10 mg por quilo por pelo menos 12 semanas, uma vez por dia a injeção, o mesmo protocolo. E ficaram monitorando com exame físico, neurológico, oftálmico, ressonância magnética e análise de líquido. Foi isso que eles fizeram. Bom, o que eles concluem aqui?
Um gato teve várias ressonâncias magnéticas e líquor analisado, e que é esse gato que a gente vai ver as imagens, tá? Mas aqui, ó, 3 gatos estavam vivos nos dias 528, 516 e 354 desde o começo do tratamento. Trocando em miúdos, esses gatos já tinham vivido 1 ano e quase 2 anos, respectivamente, desde o começo do tratamento, o que para PIF já é um super ganho, porque eles vivem de dias a meses. Estavam normais do ponto de vista de exame físico e neurológico. Um dos gatos que eles tinham analisado, acompanhado 4, né, foi eutanasiado no dia 216 de tratamento, porque ficava recidivando. Em um caso, eles definiram que a doença tinha sido curada com base na ressonância, nos achados do líquor, porque eles só conseguiram repetir ressonância e líquor num dos 4 casos. Então, 4 gatos, um morreu. Um eles conseguiram fazer de forma seriada a ressonância e líquor. Outros 2 estavam ótimos, mas a gente não tem os exames para mostrar a remissão da doença na imagem e do líquor, ok? Conclusão. Tratamento com GS 441524 mostra eficácia clínica e pode resultar na resolução dos sinais de PIF. A dosagem requerida para o sistema nervoso central, quando a doença afeta o sistema nervoso central, é mais alta do que a PIF não neurológica. Porque a PIF não neuro é 4 mg por quilo CID por 12 semanas. E a PIF neurológica é 10 mg por quilo CID durante 12 semanas, certo? Muito bem, vamos ver as imagens desse único gato para o qual a gente tem as imagens. O que vocês enxergam aqui? Olha só, deixa eu dar uma explicadinha para ficar mais fácil. Aqui, neste canto, está o número de células nucleadas na apresentação, 3 meses e meio, 5,2 meses, 7,6 meses, já sem tratamento aqui, ok? Células nucleadas, elas caem de 888 para 224, para 8, para 6, entram na normalidade. Até 5 é normal, mas 6 é absolutamente normal, né? A hiperproteinorraquia, a proteína desse líquor, 1749, o normal é até 25. Depois despenca, sem rastro de proteína, sem a normalidade de proteína. Era isso? Não, perdão, acho que não tem análise de proteína aqui. Aqui, 85, aqui, 52. Ainda um pouquinho mais alta, né? Eu ainda fico com dúvida se estou lendo o número certo, porque eu não sei se enxerga tão bem. Mas enfim, melhorou muito. Aqui está o tipo dessa pleocitose, essa pleocitose de 888 células nucleadas. Neutrofílica, 75%. Olha essa aqui, olha como ela mudou de cara. Deixou de ser neutrofílica, deixa de ser neutrofílica, deixa de ser neutrofílica. Silvia, mudou a doença. Não. O líquor saudável não é neutrofílico. Por isso que muda essa apresentação, tá? E aqui o PCR, então, em amarelinho, ali. PCR positivo na apresentação, negativou. O PCR em seguida. Olhem só, a cara do encéfalo. E olha como ele vai... Olha a diferença, olha esse hipersinal aqui. E olha como ele vai mudando esse encéfalo. Vou tirar a luz para vocês observarem. O quanto ele vai saindo daquele hipersinal periventricular, que eu mencionei para vocês, muita proteína, e quanto isso vai se normalizando. Sensacional. Bom, o Pedersen, quando eu falei com ele ao telefone, muito emocionado, disse que para ele isso era a cura da PIF. Que ele estava kits com o que ele tinha se proposto a fazer. Mas então a gente deve pensar, nossa, então é só comprar o fármaco, né, o GS aí, 441524 e tratar os gatos. Não é. Porque no meio disso tudo veio o coronavírus, o nosso, esse pelo qual a gente está usando máscara, que eu não estou usando máscara aqui agora para falar com vocês, eu estou gravando isso durante a pandemia, mas estou só eu aqui sozinha no estúdio. O nosso coronavírus também, um dos remédios que está sendo usado nas UTIs é um análogo de nucleotídeo. Mas eu vou no Café Faria. E a Gilead quer licenciar o fármaco dela, o Remdesivir, para humanos. E por isso ela não licenciou para gatos. E o fármaco não existe para ser comprado. O que aconteceu? Como o fármaco, no fundo, é uma molécula simples, porque ele é um nutracêutico, os chineses rapidamente viram tudo isso e fizeram o fármaco. E hoje o que a gente tem é um mercado paralelo desse fármaco, né, dizendo que é um nutracêutico. Mas como não tem autorização da Anvisa, não tem um fármaco com FDA nos Estados Unidos, é muito legal. Você não pode prescrever uma grupo legal. Tem gato sendo tratado, tem outros gatos sendo tratados. Mas você, médico veterinário, não pode prescrever, não pode ir atrás. Teve um colega médico veterinário que levou vaquinha para comprar o fármaco do paciente dele. Nossa, caíram matando, porque é ilegal. Né? Os tutores estão indo atrás? Claro que estão. Os tutores estão comprando? Claro que estão. Os gatos estão sendo tratados? Os tutores mesmo aplicam a injeção subcutânea? Sim, e estão melhorando. E os gatos estão bem, saudáveis. Mas o fármaco ainda não tem licença em nenhum lugar. Ok? Isso é uma briga comercial, claramente. Porque se licenciar para uso humano no meio de uma pandemia dá muito mais dinheiro do que licenciar para uso animal.
certo? Bom, aqui outro felino, Meg. Os nomes não são exatamente dos pacientes, alguns têm nomes muito atípicos, né? Para não expor nada. Então, é um machinho, 16 anos, sem raça definida. Há um mês ele estava mais assustado, menos sociável, olhar perdido. Alteração supostamente de comportamento, telencéfalo e diencéfalo. Atáxico na última semana, uma diarreia há 4 dias, parou de andar há 2 dias. Telencéfalo e diencéfalo